Graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração nessa noite. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado a manter essa obra. Ela não é mantida por muitos, mas por poucos, e esses poucos têm sido fiéis, e eu agradeço muito a Deus, e que Deus realmente possa retribuir e estando suprindo cada uma das necessidades que todos vocês possam ter em Cristo Jesus. É isso. Nós damos porque o Senhor já nos deu, nós entregamos porque o Senhor já nos entregou. Não é a barganha, não é a culpa, não é o medo, mas é o prazer e a alegria de contribuir, graças a Deus, não é? Se nós chegamos até aqui, em primeiro lugar, por causa da graça de Deus, e depois por pessoas como você que tem nos ajudado. Eu quero lembrar que nós vamos começar hoje uma nova série, e nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, que é sobre cura. O que o Evangelho nos fala sobre a cura. E no momento onde o mundo inteiro fala de enfermidade, onde o mundo inteiro está em busca de cura, onde o mundo inteiro está aguardando uma vacina chegar para combater a Covid-19, e essa realmente foi a pauta do começo dessa década. A década inicia com a pandemia, isso não estava previsto em lugar algum, mas isso nos pegou todos com certeza de surpresa, e está aí, essa é uma realidade, e as pessoas estão lidando com essa enfermidade. Milhares já perderam seus entes queridos, nós perdemos amigos nossos, pessoas queridas e próximas nossas, estamos vendo o sofrimento dessas pessoas, e nós estamos sob cuidado, e a gente sempre prestando atenção e tomando os cuidados devidos, etc. Porque nós estamos lutando com algo invisível, que a gente não tem como lidar com isso, que é invisível, não é? Eu estou me lembrando agora, nós estamos no mês de agosto, lembrando que lá em março, por exemplo, aqui na Betânia, o nosso último encontro presencial foi no dia 15. Eu me lembro que logo naquela segunda-feira 16, as pessoas falavam, olha, vai ter o pico da doença no mês tal e tal, e esse pico nunca chegou e sempre foi adiado, e gente agendando o vírus, e o fato é que passou todo esse período, e quem que imaginava, né? E nós não sabemos até quando isso vai, realmente, isso vai. Tudo isso gera muitas enfermidades, não só as físicas, mas principalmente as enfermidades do coração, as psicossomáticas, as doenças psicossomáticas, elas foram aceleradas num volume incrível, num volume extraordinário. Então deixa eu falar assim claramente para você qual que é a nossa intenção com essa série. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que para nós está sempre muito claro que nós não vamos pela via da religiosidade. A religiosidade sempre propõe essa cura em forma de promessa, criando expectativas, levando pessoas a se apropriarem disso ou daquilo outro. Não é essa via que nós propomos, porque essa expectativa acaba gerando frustrações, que não tem nada a ver com o que o Evangelho propõe. Mas nós queremos olhar para o Evangelho e ver como que Jesus e os seus apóstolos, ou os profetas, trataram essas questões de enfermidades que assolam a humanidade, e é bom que se diga, isso não é novo. Essas enfermidades que nós vamos tratar aqui hoje, nós vamos começar falando sobre ansiedade, ela está presente no mundo desde sempre, desde que os nossos pais foram expulsos do jardim, a ansiedade entrou. É impressionante, quando o pecado entrou no mundo, a ansiedade entrou. Até então não se sabia o que era isso, não é? Mas a ansiedade já é resultado da alienação do homem com Deus, da raça humana, da presença de Deus, da comunhão perfeita com Deus. Enquanto o homem teve comunhão perfeita com Deus, não havia espaço para a ansiedade. E eu queria dizer que falar sobre esse assunto não é nada fácil, é para ninguém, porque a ansiedade ela acomete todos nós. Sim, eu sei que é aquela ansiedade boa, né? Tem uma ansiedade que é boa, né? Vou tirar férias, não é? Recebi uma promoção,
vai chegar uma família para me visitar, a minha família. Isso é extraordinário, né? Tem coisas boas que deixam o nosso coração assim palpitando de ansiedade, mas aquela ansiedade boa, o desejo de estar na presença de Deus, o desejo, né? Isso causa uma ansiedade gostosa, o desejo de crescer, de se movimentar. Isso é uma coisa maravilhosa. Agora, nós temos uma outra ansiedade, e essa realmente machuca, e machuca muito, muito. É um dado triste para nós, mas há 2 anos atrás, nós ficamos sabendo que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Olha que coisa impressionante, um país tropical, de um clima maravilhoso, de paisagens maravilhosas, uma coisa linda esse país, um lugar maravilhoso de se viver. É impressionante, é quase inacreditável a gente concordar que nós brasileiros somos o povo mais ansioso do mundo. Feito pesquisa no mundo inteiro, essa é a conclusão que se chegou. Então é por causa disso que nós queremos conversar um pouco à luz do Evangelho. O que o Evangelho propõe? Então, logo de início eu quero dizer que todas as vezes que há um enfrentamento, que há o tratamento de questões como esta, o Evangelho sempre propõe um caminho, nunca uma mágica, nunca uma solução de receita, entendeu? Para mim ou para você, dizendo assim, vai ser assim, faça isso que dá aquilo. Não é nada disso. Todas as vezes que você acompanha homens de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo, você vê que esses homens viveram vidas normais. Sim, o sobrenatural estava sobre eles, mas até o sobrenatural agiu dentro de um propósito, dentro de uma agenda estabelecida por Deus, pelo próprio Pai. Então não há como eu e você anteciparmos isso ou adiarmos isso. A nossa confiança está na soberania de Deus, no cuidado de Deus, na providência de Deus, na proteção do Senhor, na misericórdia do Senhor e na graça do Senhor. Para falar sobre esse assunto, sobre a questão da ansiedade, hoje eu vou falar usando um texto de Paulo. Amanhã eu quero falar usando um texto onde o próprio Jesus fala sobre esse assunto, né? Para mim, os 2 textos assim que mais marcam a minha vida. Eu quero, na verdade, aqui abrir o meu coração com vocês, não é? Porque a ansiedade é uma tentação que há no coração de todos nós. Todos nós somos tentados a nos deixar levar pela ansiedade. A tentação é quando do lado de fora se apresenta uma proposta que começa a mexer com você do lado de dentro. É quando o seu lado de dentro, em outras palavras, começa a namorar, começa a flertar com aquilo que está do lado de fora. Então nós temos essa tendência dentro de nós, interior, essa tendência natural, humana, resultado justamente da entrada do pecado no mundo. Eu sei que alguns podem até se escandalizar, me achando um conservador, mas esse é o meu entendimento. As enfermidades vieram, espinhos e abrolhos, depois da escolha que o homem fez de não fazer a vontade e o propósito do Pai. Mas felizmente, aí não está o ponto final. Felizmente é apenas um ponto e vírgula, porque a história continua. E não termina com doença e com enfermidade, mas sim apresentando um caminho de cura. Um caminho. Note que eu estou usando a palavra caminho, porque é um processo mesmo. É algo processual, que quando a enfermidade entra, então você entra num desajuste, numa desarmonia. Então a saúde vai entrar e vai substituir essa patologia. Também tem que ser um processo, o processo saudável das coisas. Eu vou ler um texto do apóstolo Paulo, que é um dos textos, sem dúvida, mais apaixonantes, que é a carta dele, que ele escreve para os filipenses. A carta que ele escreve para os filipenses é uma carta muito especial, na minha opinião, diferente de todas as outras. Ele está escrevendo para a igreja que ele tem um carinho especial. Há muitos até que concordam, dizendo que Paulo tinha um carinho especial pela igreja de Filipos. Não é? Foi a igreja que ele fundou, foi a igreja que ele tinha um carinho especial, a igreja que nunca o deixou. Nos momentos de maior dificuldade da vida do apóstolo, essa igreja estava sempre presente. Aliás,
algo muito interessante, que essa carta ela foi ditada pelo apóstolo Paulo para o seu pastor Epafrodito, que é o pastor da igreja de Filipos, que está lá visitando Paulo na prisão. Não é? Então Epafrodito visitou Paulo na prisão, e Paulo está conversando com ele. Eu imagino dois amigos conversando. Eu imagino Paulo conversando com Epafrodito e perguntando como é que estavam as coisas na igreja, como é que as coisas estavam caminhando lá. E ali estava o apóstolo, aquele homem, não é, que estava ali já condenado, já indo para o final, para o declínio da sua vida, sabendo que estava condenado, sabendo que não ia sair da prisão, sabendo que ia morrer, entendeu? Já estava condenado, e esse homem, ele dita essa carta que é simplesmente extraordinária, que é a chamada carta da alegria. É algo extraordinário. Esse homem de Deus, como que esse homem, qual foi a experiência que ele teve, o que que ele viu, o que que ele ouviu, o que que esse homem experimentou para falar coisas tão extraordinárias como Paulo falou na sua carta aos Filipenses. E é aqui que eu quero convidar você, para essa viagem. Eu quero ser bem objetivo, bem simples, olhar para o texto, ler o texto e, com a graça de Deus, aplicar essas verdades na nossa vida. Eu estou dizendo isso para você. Esse é um texto que eu recorro muitas vezes quando a ansiedade quer me pegar, quando a ansiedade está me tentando, quando eu sou tentado a ficar ansioso, eu corro para cá. Eu corro para esse texto, eu trago à minha memória essas verdades, para que então eu possa interiormente me fortalecer pelo poder da fé no nome de Jesus, e na autoridade do nome de Jesus, e na autoridade da palavra de Deus que ela tem sobre mim, para que a minha mente seja tomada, não pelos motivos que me trazem ansiedade, que dividem a minha mente, não, mas para aquilo que une, para aquilo que traz conforto e paz para o meu coração e que me traz segurança. Então vamos ao texto. O apóstolo Paulo diz no capítulo 4, versículo 4 em diante, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Paulo está aqui ensinando essas pessoas, e é importante você entender isso. A gente precisa ler as Escrituras devagar e poder aplicar isso ao nosso coração. Pastor Messias sempre fala isso para nós. Ele sempre diz, olha, quando for ler a palavra, leia devagar. Preste atenção no que está sendo dito. E olha o que Paulo está dizendo, preste atenção. Alegre-se sempre no Senhor. Paulo está aqui ensinando um modo de viver, de agir. Ele disse, a alegria seja o ponto, a alegria seja o parâmetro, seja o paradigma, não é? O que Paulo chama de alegria? Paulo chama de alegria um coração que está plenamente satisfeito, não é? Não é uma alegria gratuita, não é uma alegria de ficar dando gargalhadas, não é nada disso. E também não é uma alegria que vem quando o meu time ganha e que vai embora quando ele perde. Não é nada disso, não tem nada a ver com essa coisa pusilânime, com essa coisa instável. Não é isso que o Novo Testamento chama de alegria. Alegria, na verdade, é fruto do Espírito. A alegria do Espírito não vem de nós não temos isso por natureza. A nossa natureza, que eu e você temos, que nós nascemos com, né, essa alegria, ela é muito pequenininha, é como se fosse um paviozinho. Agora, quando nós olhamos essa alegria que o apóstolo Paulo fala aqui, é a mesma relatada em Gálatas 5:22, não é? Que é o fruto do Espírito, o amor, alegria. Ela vem do interior, ela brota do interior, pela presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então aí sim nós entendemos como que um homem no final da sua vida, como que um homem que já não tinha nenhuma perspectiva de sair, de ser livre pelo lado de fora, ele era completamente livre pelo lado de dentro. Esse homem estava mais livre do que nunca. Ele nunca esteve tão livre enquanto estava naquela cadeia, naquela cela, e ele pôde dizer, alegrem-se sempre no Senhor.
ou seja, fiquem sempre satisfeitos nele, não fiquem olhando para picuinhas, não fiquem olhando para coisas pequenas, não permitam que essas coisas pequenas se tornem em grandes vírus, em grandes pandemias, a pandemia do pessimismo, a pandemia do desânimo, a pandemia da tristeza, da angústia. Então tem uma maneira de lidar contra tudo isso, que é justamente enchendo-se da alegria no Senhor, não é em você mesmo, não é pelo lado de fora, mas a alegria no Senhor. E aí ele repete, como se ele estivesse confirmando, como se ele quisesse dizer assim: olha, preste atenção, eu vou falar novamente, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Ah, meus amigos, que privilégio a gente poder saber, não é verdade, que há algo muito maior do que as palavras de morte e de desânimo que nós estamos ouvindo por aí, que geram ansiedade, que criam ansiedade, que alimentam a ansiedade. Paulo está propondo aqui um processo, um projeto de vida. Ele está propondo um caminho anti-ansiedade, anti-domínio da má ansiedade, da ansiedade que prejudica. Ele diz: alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Paulo está dizendo isso, ele está dizendo: olha, foca em outras coisas, foca em ser amável. Ao invés de estar dando lado, ou dando oportunidade, ou abrindo brechas, ou dando espaços para outras coisas, invista na amabilidade, que essa seja a compreensão das pessoas a chegarem perto de você. E é isso que a gente precisa mudar o foco, olhar para o que a palavra de Deus nos ensina. Olha que coisa mais prática. Paulo está dizendo aqui: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ele está dizendo isso para pessoas que ele ama, e então nós podemos sim ser os ouvintes desta palavra, ser os destinatários dessa palavra e nos apropriar disso. Ao invés de sermos pessoas amargas, que transmitem só pessimismo, só notícia ruim, só fake news, nós somos chamados a transmitir amabilidades. Mas ele disse: perto está o Senhor. O Senhor está perto. Ele está falando aqui dessa volta de Jesus, dessa parousia. Perto está o Senhor. É claro que em todos os sentidos, esse Deus onipresente que está aqui comigo agora, que está com você aí agora, não é? Que esteve com Paulo naquela cela, ele está perto. Esse é o Deus de perto e também o Deus de longe. É o Deus de perto e o Deus de longe, mas aqui Paulo está dizendo: perto está o Senhor. É como se estivesse dizendo: nós estamos vivendo os últimos dias, como acabou de ser lido aqui pelo Mateus, esse texto, que nós temos que aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Realmente é uma indústria da maldade que está espalhada por aí, uma indústria de doença, uma indústria de enfermidade, enfermidades da alma, enfermidades do coração, e o Senhor está nos chamando através dessa palavra e dizendo: olha, perto está o Senhor. Aí sabe o que ele diz? Ele continua dizendo: então, nessa mesma esteira, nessa mesma perspectiva, não é? Sob a mesma ótica, não andem ansiosos por coisa alguma. Olha que interessante, é um caminho que ele está propondo, é um caminho de uma vida nova, de uma vida onde nós vamos tornar o nosso coração amável, pessoas amáveis, pessoas que amam de verdade, pessoas que tenham a consciência de que o Senhor está perto, de que Ele está voltando, de que eu tenho que aproveitar cada minuto da minha vida, e pessoas que estão imbuídas agora de viverem a alegria, de viverem satisfeitos, e muito mais do que isso, pessoas que estão com esse foco, não têm tempo para dar abertura para que a ansiedade venha dominar, porque você está com a sua mente ocupada, porque, gente, tudo acontece aqui, ó. Tudo acontece na nossa mente. Como nós precisamos cuidar da nossa mente, como nós precisamos estar mantendo a nossa mente oxigenada. E aí Paulo está dizendo: não andem ansiosos, não andem, ou seja, não escolham o caminho da ansiedade, ou seja, não optem pelo caminho onde quem domina é a ansiedade. Não vivam como ansioso, não escolha a ansiedade como estilo de vida. Então, portanto, é uma escolha que exige disciplina, que exige aqui atitude minha e sua.
nós temos que tomar algumas atitudes, nós temos que fazer algumas escolhas, escolher isso, escolher em não se permitir ser dominado pela ansiedade. Isso é que o Evangelho está propondo. E aí Paulo propõe uma coisa extraordinária. Ele diz: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ações de graças. Paulo está falando uma coisa interessante aqui. Paulo está dizendo o seguinte: olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e pelas ações de graças. É interessante que ele faz distinção, não é? Ele primeiro fala da oração. Oração, conversar com o Pai sobre as coisas rotineiras da vida, sobre o nosso dia a dia, sobre aquilo que nos preocupa, sobre aquilo que está tirando a nossa paz interior, que está roubando a nossa paz interior. Eu posso fazer uma pergunta direta a você: o que tira a sua paz? Não é? Quantas vezes eu e você já acordamos à noite e a primeira coisa que vem na nossa mente é aquilo que justamente encerrou o nosso dia muitas vezes, aquilo que está nos preocupando, pensamentos de coisas que só poderão ser resolvidos, quiçá, no outro dia, não é? No caso, no final de semana, apenas na segunda-feira, mas aquilo está na sua mente o tempo todo, roubando-nos o presente, tirando a alegria do presente, querendo nos reportar para o futuro. Essa é a ansiedade é a antecipação do futuro, é viver o agora, o que ainda não aconteceu. E olha que interessante, alguém disse, fez menção de estudos feitos e realizados, comprovando que mais de 80% das coisas que nos preocupam, que ocupam a nossa mente, que roubam a nossa paz, nunca vão acontecer. E é interessante porque isso é verdade. Qual é a garantia que você tem de que as coisas vão acontecer exatamente daquele jeito que você imaginou quando ansioso estava? Não é? O coração ansioso cria monstros. O coração ansioso paralisa, rouba a nossa alegria, rouba o nosso bem-estar, o nosso foco, rouba completamente. Realmente é algo terrível, é uma enfermidade terrível que, quando alojada, arrebenta com qualquer um, e é disso que nós temos que fugir. O apóstolo Paulo está dizendo: vá para o quarto, fique na presença do Pai, abra o coração, conta tudo, conta o que está acontecendo, em oração e súplica. O que eu entendo por súplica? Eu entendo por súplica quando você não está fazendo apenas pedidos rotineiros, pedidos do dia a dia, daquela oração nossa do dia a dia que a gente faz, mas quando tem realmente uma pauta, quando tem algum assunto, quando tem um tema que está de fato te preocupando, não é? Você com um filho longe, você com um amigo enfermo, ou com uma pessoa da família doente, essa é uma pauta importante. Pessoa que está na UTI, debaixo de um respirador, pessoas que estão sobre problemas, dificuldades em toda ordem, problema econômico, problema financeiro, problema familiar, de divórcio, qualquer coisa. Quantas coisas que podem provocar essa ansiedade em nós e que sim, aí sim, está todo dia ali martelando na nossa mente, sabe? Quando você acorda, que a primeira coisa que você pensa é isso. Sabe quando você vai dormir, que a última coisa que te levar para a cama, de fato é aquele assunto? Então esse você suplica, é aquilo que vem lá dentro do seu coração, é que vem dentro da sua alma, é aquele tema que quando alguém olha para você e diz assim, você precisa de algo, isso está na ponta da língua, você responde imediatamente, você fala imediatamente para a pessoa, olha, o que está me tirando a paz é isso agora, é isso que está me atormentando, é isso que está me preocupando, é isso que Paulo está dizendo, que sejam conhecidos diante do Pai todas as nossas petições, nós abrirmos o coração diante de Deus, apresentar os nossos pedidos a Deus. Quando nós vamos para a presença do Pai, estamos a sós com Ele, abrindo o coração, falando exatamente do que está acontecendo, ponto a ponto, focado numa coisa só. Experimente fazer isso, experimente ficar a sós com o Senhor. Experimente ficar sós para ouvir a voz do Pai. Experimente ficar sós para abrir o coração com Ele. Anote, coloque qual é a sua preocupação. O que está causando ansiedade no seu coração? O que causa ansiedade no seu coração?
E o apóstolo Paulo conclui esse texto dizendo que a paz de Deus, é como se ele estivesse continuando dizendo: olha, quem faz isso, quem pratica isso, quem tem essa disciplina, quem constrói esse caminho de intimidade com Deus, conhecendo o coração de Deus, deixando-se ser conhecido por Deus, abrindo-se completamente diante do Pai, vai gerar uma intimidade profunda com o Pai e, consequentemente, uma confiança profunda nele, profunda, tão grande, tão intensa, tão íntima, essa confiança tão íntima, que é como um filho que pede ao pai. Eu posso lembrar de algumas imagens da minha infância, onde eu estava com o coração de menino, completamente ansioso, cheio de medo, cheio de insegurança. E aí, com a chegada do meu pai, aquele clima mudava completamente, porque a presença do meu pai, que eu conhecia, me trazia paz, porque eu pensava comigo mesmo: agora eu estou seguro, porque o meu pai está presente. Nós precisamos ter essa segurança, essa confiança no Senhor, de que quando Ele está presente, nós estamos seguros. É interessante porque em nenhuma parte das Escrituras há algum texto que possa dizer que eu e você estejamos isentos de ficar ansiosos. Não, não há. Sabe por quê? Porque todos nós passamos por isso. Agora, o que a palavra de Deus nos orienta é que eu e você não precisamos ficar dominados pela ansiedade. E o que o Senhor Deus, o nosso Pai, e que o nosso irmão Jesus nos promete é nunca nos deixar, é nunca nos abandonar. Ele está presente aqui e agora. Ele está comigo aqui, Ele está com você aí, onde você estiver, o Senhor está presente. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, olha o que Paulo está dizendo: guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não é lindo? Paulo está usando essa expressão, guardar a mente e o coração. Sabe por quê? De novo eu vou repetir: tudo acontece na mente, é tudo aqui, ó. Nós precisamos colocar essa mente, ela completamente, plenamente nas mãos do Senhor, debaixo da unção do Espírito, da cobertura do Espírito e do sangue do Cordeiro. Pedir para que o sangue do Cordeiro esteja irrigando a nossa mente, pedir para que o Espírito Santo de Deus ocupe cada molécula, cada célula da nossa mente, não criando nenhum espaço para outra coisa qualquer. É isso que a paz de Deus vai fazer, vai nos cobrir como um cobertor, como um agasalho, nos cobrir completamente. Cobre a nossa mente, cobre o nosso coração em Cristo Jesus. E Paulo, ele continua dizendo, finalmente, irmãos, e aí ele nos dá uma outra lição extraordinária. Uma vez feito isso, uma vez indo para a presença do Senhor, abrindo o coração, entregando tudo nas mãos dele, tudo que causa ansiedade, tudo que causa preocupação, tudo que causa tensão, nós colocamos nas mãos de Deus e confiamos que Ele vai cuidar. E aí sabe o que Paulo recomenda? Ele diz o seguinte: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo está propondo uma mudança de estilo de vida. É um novo jeito de pensar, é uma nova maneira de pensar. Não o pensar ansioso, não pensar do sujeito que tem um controle de tudo, mas o pensar do homem e da mulher de Deus, que agora confia tudo nas mãos do Senhor e deixou lá, para que Ele conduza a nossa vida e nós apenas sigamos a sua orientação com novos pensamentos. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. É isso que Paulo está dizendo para os seus queridos da igreja de Filipos. Ele está dando essa orientação: olha, vocês ouviram isso de mim,
Vocês me ouviram pregar sobre isso, falar sobre isso, ensinar sobre isso, e é isso que ele está falando para nós hoje, aqui, no meio dessa pandemia. Nós não precisamos continuar sendo dominados pela ansiedade. Eu quero terminar dizendo o seguinte: há casos de ansiedade que é caso médico, que você precisa procurar um médico, sim, que você precisa tomar remédio, sim. Mas há casos que você não precisa ir no médico, você vai no psicólogo ou no psiquiatra e você vai ser medicado, você vai ser cuidado, não é? E um tratamento vai poder abençoar a sua vida. Mas há outros casos que nem o médico, nem o outro médico, o psiquiatra ou o psicólogo vão poder ajudar você. Nesse caso, você vai para o médico dos médicos. Nesse caso, você busca aquele que tem o controle de tudo nas mãos, porque pode ser que o seu caso seja esse, de ir para o seu quarto e buscar lá a sua cura diante do Senhor. Ou seja, tome os cuidados que precisam ser tomados, mas nunca esqueça que há um que conhece você, sabe exatamente o que te deixa ansioso, entendeu? Não se permita dominar pela ansiedade, não se permita ser tentado pela ansiedade, que o Senhor nos livre dessa tentação. Lembra-se da oração do Pai Nosso? Lembra-se de Jesus nos ensinando, né? Não nos deixe cair em tentação, pois eu aplico isso a essa verdade. Senhor, não nos deixe cair na tentação de sermos dominados pela ansiedade. Livra-nos dessa tentação. E aí o apóstolo Paulo diz: e ocupe a sua mente com tudo que é de bom, com coisa boa, seja uma nova pessoa, tenha novas atitudes, olhe para frente, pare de olhar para trás, pare de ficar ansioso com o do passado, cheio de culpa, larga o passado para trás. Você já errou? Quem nunca errou? Eu já errei, eu sei o preço de um erro, é horrível, é terrível, mas isso não pode mais dominar a nossa vida. Nós temos que viver o presente intensamente, e só uma maneira de viver o presente intensamente, nós temos uma mente plena, um coração pleno, saudável, cheio de saúde, que veio da presença do Senhor Jesus para nós. Esse é o caminho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, e nunca mais seja dominado pela ansiedade. Não caia nessa tentação, mas deixe o seu coração na presença do Senhor Jesus e a sua mente. A batalha está na mente, a mente e o coração na presença do Senhor Jesus, sendo irrigado o tempo todo pensando nas coisas do alto, o tempo todo pensando nas palavras de Jesus, o tempo todo pensando na esperança, o tempo todo pensando com fé, de uma nova perspectiva, um novo olhar, entendeu? Um coração novo. É isso que o Senhor Jesus tem para nós. E aí, por onde você passar, você vai levar a paz e a alegria. Sim, porque o contrário de ansiedade é alegria e é paz. A paz interior dominando o nosso coração, reinando no nosso coração. E essa paz tem nome, e o nome é Jesus. Por isso que quando Pedro falou essa frase para Enéas, ele estava falando disso. Enéas, Jesus te dá saúde. Então eu te digo nessa noite, irmão, irmã, amigo, amiga, seja lá quem for você, qual for o seu credo, Jesus te dá paz, Jesus te dá alegria. Ele é a fonte de toda alegria, Ele é a fonte de toda paz, porque onde a alegria domina, onde a paz domina, não há espaço para a ansiedade. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio de estar com os meus amigos aqui. Obrigado pela Tua palavra. Ela é sempre viva. Ela é viva para hoje. Ela é atual para hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Tu estejas agindo na mente e no coração de todos os nossos amigos agora. Que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração. Que haja libertação nessa noite. Que haja cura nessa noite. Que o Senhor esteja agora motivando as pessoas que estão dominadas pela ansiedade. Oh Deus, se o caso é de médico,
médico, se o caso está na medicina, motiva essa pessoa, tira o medo, tira a insegurança e leva-o a procurar um médico. Aquela que já está fazendo terapia há tanto tempo, ó Deus, que o Senhor possa dar um novo rumo para os nossos terapeutas, que eles possam, ó Deus, ser assertivos nas suas falas, de modo que possa abençoar o coração dos seus pacientes. Mas agora, Senhor, muitos, milhares, estão com a ansiedade tomando conta do coração, e nesse caso, somente o Senhor pode curar. E eu peço a tua intervenção, eu peço a tua manifestação, eu peço que o Senhor toque no coração deste homem e desta mulher, levando-o para o seu quarto agora, para abrir o seu coração e contar tudo para o Senhor, e ser honesto diante do Senhor, e abrir o coração diante do Senhor, e contar exatamente o que o leva a ser ansioso, e por que ele está ansioso, e por que ele está inseguro. Ó Pai de amor, mostra para ele que tu estás presente na vida dele, na vida dela. Mostra para essa pessoa o quanto o Senhor a ama, o quanto ela é importante para o Senhor, não importando quem seja, não importando o que fez, o que deixou de fazer, não importando em absolutamente nada, em apenas um coração que se volta para ti, pedindo a tua bênção. Abençoa-os, ó Pai, derrama a tua graça sobre nós, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos os nossos amigos, irmãos e irmãs, corações ansiosos, mas que a partir dessa noite vão experimentar a paz do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Gente querida, nós estamos entrando no final do nosso encontro, e eu queria dizer algumas coisas, chamar a sua atenção, que são coisas muito boas. A primeira delas é a seguinte: com a graça de Deus, eu disse no início que nós estamos fazendo esses encontros online desde março lá, né? O último encontro presencial nosso foi no dia 15 de março. Mas agora, para a glória de Deus, e com muito cuidado, com muita cautela, se nada mudar até lá, nós vamos voltar com os nossos encontros presenciais aqui na Betânia. E como que nós vamos fazer, como que nós vamos proceder? Tomando todos os cuidados sanitários, todas as medidas sanitárias serão tomadas aqui no espaço, na Avenida Maringá 2247, você vai poder vir. Antes de vir, é claro que você vai precisar ligar para nós, não é? E esse telefone está aqui à minha esquerda. Você vai poder anotar esse celular e falar com a nossa assessoria na área da diaconia, que você vai ser atendido pela Mara, e a Mara Fragoso vai anotar o seu nome para o dia 23 de agosto, às 9h59 da manhã. Obviamente, nós temos um limite para a participação das pessoas. No início, nós teremos apenas um encontro presencial, não é? Porque nós vamos voltar com calma, processualmente, sem atropelar nada. Nós queremos perceber qual vai ser a reação da comunidade primeiro, como que a comunidade de Betânia vai reagir a isso. Então nós estamos indo com muita calma. Os nossos encontros de sábado à noite continuarão sendo online, como aqui, ao vivo, transmitido para você desse mesmo lugar. E então, a partir tão somente do dia 23 de agosto, nós teremos o primeiro encontro presencial, com a graça de Deus, não é? Vai ser uma bênção, vai ser a nossa retomada. Eu particularmente, eu tenho uma saudade muito grande do nosso povo, e você já sabe, né, gente? Vai ser um encontro muito diferente, que não vai ter abraço, todo mundo de máscara, aquela coisa toda, não é? A entrada no prédio aqui, você vai fazer uso do álcool gel, nós vamos sentar com distanciamento, a nossa capacidade vai diminuir para no máximo 60 pessoas, no máximo, não é? Então nós vamos tomar todo o cuidado, porque nós não queremos atropelar nada realmente, mas simplesmente dar oportunidade para aqueles que desejam estar conosco aqui, não é? Sempre de forma espontânea, viu? Vai vir quem desejar a vir, ninguém é obrigado. Aliás, aqui na Betânia, ninguém é obrigado a fazer nada. Nós fazemos na liberdade que o Espírito nos dá, com tranquilidade, com mente tranquila, sem ansiedades, e não tem nada de ansiedade aqui. Venha, mas venha com alegria para celebrar o Senhor conosco, tá certo? Esse é um ponto importante. A outra coisa que eu quero dizer, e aí eu finalizo, dizer o seguinte,
que as nossas campanhas de amor em ação continuam. Sabe por que continuam? Porque a necessidade continua, né, gente? Muitas pessoas passando dificuldade, fome, etc. Nós estamos aqui. Que ninguém passe por necessidade, que ninguém fique exposto perto de nós. Então, se você precisa, entre em contato conosco. Vem aqui, entre em contato conosco, nós vamos te ajudar, nós vamos abençoar a sua família com uma cesta, com kit higiênico, que está uma bênção, lindo para abençoar as famílias, ou se você precisar de um cobertor para aquecer os seus filhos, você também vai receber. E se você não é o caso dessa necessidade, mas você tem para dar, tem para oferecer, então ajuda-nos, venha somar com a gente, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Não é? Quanto mais a gente tiver, mais pessoas nós podemos ajudar, mais amor nós podemos distribuir. Não tem sentido nós sermos discípulos de Jesus se nós não estivermos olhando a necessidade das pessoas. Você é discípulo de Jesus, você segue Jesus, você ama Jesus. Então, se você ama Jesus, você ama as pessoas que Jesus ama, e você quer servir as pessoas que Jesus serve, e você quer fazer o bem para as pessoas que Jesus quer fazer o bem. Una-se a nós e juntos nós somos mais fortes e vamos mais longe e atingimos mais pessoas. É simples assim. Que o Senhor vos abençoe. Essa é a Betânia, comunidade de acolhimento. E eu quero colocar a nossa comunidade à sua disposição. Você que é novo por aqui, você será muito bem-vindo, não é? E vamos receber você com os braços abertos. Que o Senhor nos abençoe, vos guarde. Quero agradecer a nossa equipe que está firme aqui, carinhosamente nos ajudando. Quero agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam. Compartilhe essa palavra com outros amigos seus que não puderam participar hoje. Mande para os seus amigos, para parentes, não é? Porque as pessoas precisam ouvir essa palavra, que ninguém precisa continuar dominado pela ansiedade. Amanhã, 9h59 da manhã, nós vamos voltar com o nosso encontro, só que eu vou aplicar um outro texto. Eu vou falar de um outro texto de Jesus falando sobre ansiedade. Vai ser maravilhoso. Eu convido você para estar conosco amanhã também. Que Deus te abençoe, uma boa noite e muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado.